Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a carta pastoral. Servir e adorar a comunidade é meu lugar. E falando de serviço, de caridade, temos que lembrar e dizer que Deus não diz apenas dai, mas dai com largueza. Ele não diz apenas ajudai, mas ajudai com solicitude. Ele não diz apenas fazei obras de misericórdia, mas fazei-as com alegria. Ele não diz apenas amai, mas amai sinceramente. Ele não diz apenas guardai o que é bom, mas guardai-o com o coração. Aquele mais pedido a Pedro no dia em que o Senhor lhe entrega o rebanho, tu me amas mais do que estes, é alimentado pelo fervor do Espírito Santo que se move nele e em nós. Trabalhar, dar a vida pelos irmãos, pela igreja, é o que somos chamados a fazer, numa oferta exigente do nosso tempo e das nossas capacidades. Este é o serviço vivido no amor. Às vezes nos cansamos de fazer o bem. É aquele cansaço que nasce das contradições que experimentamos na nossa carne. Alguém ainda pode pensar, mas tenho tão pouco, sei tão pouco, posso tão pouco. Isso não é desculpa para nada fazer ou para fazer menos. Ter pouco é justamente a condição do milagre, do agir de um Deus que nunca nos abandona quando somos fiéis ao Evangelho. Nada nos faltará. Jesus reitera que podemos mesmo quando temos pouco, caso contrário, pensaríamos como os pagãos, ou seja, seríamos como aqueles que dão aquilo que sobra e não o dom de si mesmos, não como seus verdadeiros discípulos. Devemos então trabalhar como somos, com o que temos, convencidos de que o Espírito multiplicará. Afinal, nós somos simples servos. Só fizemos o que devíamos fazer, diz o Evangelho. Estas são as palavras que Jesus põe na boca de quem serve de coração sincero. O servo é aquele que faz tudo o que deve, sem se deixar vencer pelo desânimo. Considerar-se um simples servo não significa ter-se como impotente ou considerar-se inapto e incapaz, não. Significa, sim, que o nosso serviço existe para os outros. É urgente nos convertermos a Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos irmãos. Servir é o oposto do servir-se dos outros. Quem utiliza seu papel, sua posição, sua inteligência, os recursos à sua disposição para obter satisfação ou vantagem pessoal, mesmo sem prejudicar os outros, está trocando o serviço pelo poder. E Jesus é explícito quando nos pede para não sermos como aqueles que exercem o poder. Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Mas entre vós não seja assim. Que interesse pode esconder-se por trás de um ato de generosidade? Ser vistos, gratificados, elogiados, considerados bons diante dos outros? Sobre isso, o autor da carta aos Efésios é claro e direto, exortando a agir não como quem serve para ser visto, buscando agradar a seres humanos, mas como escravos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus. Servir de bom grado, como se estivesseis servindo ao Senhor e não a simples homens. A nossa recompensa está no céu. Tanto maior quanto mais não nos contentamos por ter feito pouco nesta terra ou por termos procurado a gratificação humana fazendo bem. Na verdade, nós só possuímos o que damos de coração sincero. Só levamos para o céu os tesouros que partilhamos com os irmãos e as irmãs. E nós, ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, não podemos esquecer que fomos eleitos, chamados e constituídos por Deus como guias de um povo para servir. Deus, antes de eleger pastores, reis e profetas, elege um povo e faz dele o seu povo. E o Salmo diz: bem-aventurado o povo que o Senhor escolheu. Salmo 33. A eleição divina está dentro de uma história divina, humana e fraterna. Então, a eleição dos pastores está sempre dentro da eleição de um povo. Faz parte dos acontecimentos e destinos que o pastor assume dentro da vida complexa e por vezes dolorosa das pessoas que lhe foram confiadas por Deus. Portanto, primeiro o rebanho, depois o pastor. O pastor é a vida do rebanho em qualquer estação e independe de como os fatos e acontecimentos evoluem. Jesus nunca escolhe um, mas pede que alguns sejam os primeiros. Um primado fundado no serviço, que une todos aqueles que são escolhidos por Deus para serem os primeiros a servir, a fazer o bem e a ajudar os outros a assim agir. Por esse motivo, o pastoreio que exercemos é considerado um ministério. O termo latim ministério significa serviço, ou serviço das mesas. Então, os ministérios são fruto de necessidades concretas da vida das comunidades e existem em função da comunidade. Em outras palavras, o ministério está para a comunidade e não a comunidade para o ministério, seja ele qual for. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.